Olá, eu sou o professor Eduardo Lima, estou aqui pela UNEAF, não aprendi mais essa e a aula de hoje é sobre armas nucleares. E qual a importância de se estudar as armas nucleares? É muito simples. Os impérios, os países, pequenas nações ou grandes nações, elas costumam usar a ideia de se ter as armas nucleares como uma propaganda bélica, como uma propaganda política, como uma imposição, como uma ideia de que eu sou forte e cuidado comigo. É muito simples. Toda a história da Guerra Fria no século XX, ela é feita pelas armas nucleares, principalmente Estados Unidos e União Soviética, onde eles faziam mais uma propaganda das suas potências bélicas e também do uso das armas nucleares, do que propriamente o uso em si, tudo bem? Então é muito importante você entender que armas nucleares é mais uma imposição do que propriamente o ser usadas em si, mas ela foi usada como você vai ver na aula de hoje. O que são as armas nucleares propriamente ditas? São armas com efeito destruidor baseadas na radioatividade, ou seja, elas não são feitas de formas normais, de armas normais. É uma enorme concentração de potência em pequeno volume torna essas armas especiais, ou seja, um recipiente pequeno, vamos dizer assim, parecido com uma bala, mas só que do tamanho de um quarto, lançado por um avião, acaba por destruir uma cidade inteira, acaba por uma região inteira. Então, uma concentração de potência em pequeno volume torna ela especial, torna ela problemática, torna ela bombástica, usando esse termo ridículo, E essas armas nucleares são feitas de três tipos básicos. A bomba atômica, a bomba de hidrogênio e a bomba de nêutrons. Vamos lá, uma por uma. A bomba atômica baseia-se na fissão de núcleo atômico, na quebra, vamos dizer assim, de núcleos de átomos pesados e instáveis, como o urânio 235. Essa quebra vai fazer com que a bomba exploda assim de uma forma fantástica e é talvez assim a mais usada, tudo bem? E tem a bomba de hidrogênio, que é a fusão de núcleos de átomos leves, como o hidrogênio. Para obter a fusão, ou seja, a união dos núcleos dos átomos, é necessária uma quantidade muito grande de energia, que é obtida pela explosão de uma bomba atômica. O resultado é uma bomba mais poderosa ainda. A bomba de hidrogênio ela é mais capaz, com uma destruição muito maior do que uma bomba atômica normal, tudo bem? E temos também a bomba de nêutrons, também baseada na fusão de átomos, só que privilegia a emissão de radiação por meio de nêutrons rápidos e letais. Ou seja, as armas nucleares, dentro do sentido técnico, ela é dividida em três partes, tudo bem? Mas a sua ideia é de destruição em massa, como vocês podem ver aqui, é uma enorme concentração de potência em pequeno volume. A ideia foi fazer com que a destruição seja enorme e que tenha um custo-benefício, que tenha uma mecanização de uso dela mais rápido, de forma mais prática. E isso é uma revolução no sentido bélico, no sentido de guerra, tudo bem? Vamos lá. Onde foi parar a verdadeira ideia de montar uma bomba atômica? É sim o grande projeto Manhattan, que hoje é muito conhecido, mas que era um projeto secreto. A primeira bomba atômica foi testada em 16 de julho de 45, com uma explosão no deserto de Sonora, no estado novo, Novo México, nos Estados Unidos, tá certo? Para construir a arma, antes dos alemães, os alemães parecia que já estavam querendo mexer com isso. Os Estados Unidos, durante a Segunda Guerra Mundial, lógico, o governo norte-americano vai montar um grupo altamente secreto chamado Projeto Manhattan. E esse projeto é pura e simplesmente a montar uma bomba atômica, como você pode ver nessa imagem aí. Alguns dos principais físicos dos países aliados da guerra, durante a Segunda Guerra Mundial, envolvidos no projeto, passaram a morar e a trabalhar isolados do resto do mundo em Los Alamos, Novo México, chefiados pelo ilustre histórico físico norte-americano Oppenheimer. Como que foi esse processo do Projeto Manhattan? É simples, eles queriam fazer essa bomba atômica de forma mais rápida possível, de forma muito eficiente. Então, o governo dos Estados Unidos bancou, fez um projeto e contratou os melhores físicos e fez uma união com o Canadá e o Reino Unido e foi fazer isso na região do Novo México, que é na região de Los Angeles ali. Na Califórnia, para ser mais exato. Esse projeto Manhattan é importante porque demonstra que os Estados Unidos não queriam só uma paz
Não queriam só uma imposição como império, mas sim uma imposição bélica e atômica. E isso é um diferencial muito grande na história. Por quê? Porque a partir do momento que você sabe sobre o Projeto Manhattan, você começa a entender como é a mentalidade do poder americano e como é a mentalidade de qualquer império que seja. O império do século XIX, por exemplo, era o inglês. Não tinha bomba atômica ainda, mas eles faziam de tudo para se perpetuar. Os Estados Unidos também queriam fazer de tudo no século XX para se perpetuar como império, que ainda é império hoje. E o uso da bomba atômica é um grande exemplo disso, que é, no caso, o nosso ilustre Projeto Manhattan. Os Estados Unidos é um país, vamos dizer assim, que tenta condicionar, que tenta controlar tudo o que acontece no mundo, porque é o império, né? E as duas únicas armas nucleares usadas em guerra até hoje foram lançadas contra o Japão pelas Força Aérea Norte-Americana. E é aí que está a grande ironia de tudo. Em 6 de agosto de 1945, durante a Segunda Guerra Mundial, uma bomba explodiu em Hiroshima. Numa área de 12 quilômetros quadrados, houve 150 mil vítimas, entre as quais 80 mil mortos. Em 9 de agosto, 3 dias depois, em Nagasaki explodiu a segunda bomba. Essas bombas, gente, até hoje tem-se uma dúvida se os japoneses, se precisavam mesmo lançar isso, se os japoneses iriam se entregar ou não durante a Segunda Guerra. E os Estados Unidos não estavam nem aí para isso. Eles foram lá e falaram assim, já está quase ganhar a guerra, mas vamos colocar a nossa imposição. Por isso soltou isso. Algumas pessoas citam isso como chuva negra, na onde essas cidades, Hiroshima e Nagasaki, praticamente foram dizimadas, foram destruídas pela bomba atômica que foi lançada durante a Segunda Guerra Mundial. Essas bombas fizeram dezenas de milhares de mortos imediatamente e ao longo dos anos seguintes. Porque toda a radiação feita de uma bomba atômica, ela não dura só no momento, ela fica por anos, ela se perpetua e fica, por exemplo, também na genética, por exemplo, no DNA das pessoas, que gerações e gerações ainda continuam tendo problemas de saúde graves, advindos desse contato radioativo de uma bomba atômica. Em poucos segundos, 36 mil quilotons destruíram 2 cidades japonesas. É bom sempre lembrar que, por mais que a história dos Estados Unidos seja uma história de controle, uma história de manejar os países, é irônico e também triste saber que foram eles que soltaram as bombas em guerra, ou seja, nenhum outro país fez isso. Vários países do mundo possuem armas nucleares, como por exemplo os Estados Unidos, que eu citei, Irã, Israel, França e Coreia do Norte, tá certo? Mas apesar dos Estados Unidos terem sido os únicos que usaram armas, eles em guerra, né, foram eles que usaram armas em uma guerra, só eles, mas ninguém até hoje. Eles fazem o papel de paladinos do mundo e tentam controlar o uso dessas armas. O que significa paladinos? Eles acham que a cultura capitalista, a cultura ocidental, que a cultura americana, o American Way of Life, é ele que domina, é ele que deve ser o parâmetro para tudo. E, com isso, eles também acham que eles têm que controlar, através da ONU, das Nações Unidas, controlar o uso e o desuso das armas atômicas. Mas nunca se esqueçam que isso é uma grande ironia, porque eles foram os únicos que soltaram isso em guerra. Um dos países que mais demonstram um afrontamento com armas nucleares é a Coreia do Norte, atualmente, que realizou 3 testes nucleares subterrâneos recentemente, nos últimos anos. Esse país tem sofrido sanções econômicas depois desses testes. Seu último teste foi realizado em 2013. É engraçado, porque a Coreia do Norte, por ser um dos poucos países socialistas como Cuba existentes até hoje, é um país extremamente fechado, com uma economia estatificada, sem muito condições de diversificar a sua economia, né, lógico, a sua cultura e tal, e eles usam de forma de imposição essas armas, essa construção, esses testes nucleares, porque há um medo generalizado. Os Estados Unidos não é tonto nem nada para poder chegar e invadir lá, porque pode morrer todo mundo, ninguém sabe exatamente como acontece. Mas a ideia, o controle de que os Estados Unidos têm sobre todo o mundo, sobre todos os setores, por exemplo, na França, na Coreia do Norte não há esse controle total. Por isso é muito importante sempre lembrar, a Coreia do Norte é um dos países que possui um afrontamento bélico e nuclear contra os Estados Unidos e contra o resto do mundo também. Vamos lá. O resumo da aula de hoje. O que são armas nucleares? São armas com efeito destruidor baseado na radioatividade, tá certo?
São 3 tipos básicos de bomba: a bomba atômica, a bomba de hidrogênio e a bomba de nêutrons, tudo bem? O que foi o Projeto Manhattan? Foi um projeto de pesquisa e desenvolvimento que produziu as primeiras bombas atômicas durante a Segunda Guerra Mundial. E ela foi liderada pelos Estados Unidos, mas também participou o Canadá, participou a Inglaterra. Hiroshima e Nagasaki são o único país que usou, né, a bomba atômica em guerra foi os Estados Unidos. Destruiu essas 2 cidades, né, na Segunda Guerra Mundial, e foi um efeito simbólico até hoje, e isso incomoda muito, incomoda demais. E as armas nucleares atuais, elas existem em vários países, tudo bem? Como os Estados Unidos, né? O Irã, Israel, França e Coreia do Norte. E a Coreia do Norte, ela tem sofrido sanções comerciais da ONU, por exemplo, pelos seus testes nucleares recentes. E isso demonstra que, por mais que países como França e Estados Unidos tenham armas nucleares, a ideia é proibir que os outros tenham. Isso é uma imposição imperialista. Então, dá para ter uma ideia de como funciona a geopolítica atual. Espero que você tenha gostado. Aulas de armas nucleares é bom para você em concursos e em vestibulares e não é difícil. Até a próxima.